funcionar. Jerusalém não deu ouvido, veio o adversário, invadiu, quebrou, destruiu, anulou e ainda levou em cativeiro. Eu quero lhe dizer que este processo durou 70 anos. Após 70 anos de exílio, foram 3 grandes retornos que nos diz a história das Sagradas Escrituras. Por 3 grupos, aleluia, 3 grandes grupos de habitantes de Jerusalém voltaram a Jerusalém. Vieram, na realidade, o primeiro grupo, um segundo grupo com Esdras. Esdras foi convidado por Deus para restaurar o templo. Depois de algum período, depois de um grande tempo, veio o terceiro grupo por intermédio de Neemias. Neemias veio para reconstruir as muralhas de Jerusalém. É bem verdade que também deu cumprimento à palavra de Jeremias. Jeremias diz que a cidade seria levada em cativeiro, mas depois o próprio Deus haveria de proporcionar a restauração. Então, irmãos, Deus é fiel para cumprir a palavra. O povo não obedeceu, o inimigo invadiu, o inimigo destruiu, levou o cativeiro. Depois de 70 anos, Deus levanta 3 grandes personagens para trazer o seu povo do exílio. Um primeiro grupo, depois Esdras vem com o segundo grupo, depois o grupo final com Neemias. Esdras vem para restaurar o templo e Neemias vem para restaurar a cidade. Eu quero lhe dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus: Deus está disposto, aleluia, a lhe corrigir. Deus está disposto a permitir que algo venha sobre a sua vida para lhe proporcionar um crescimento, uma maturidade, um entendimento e um discernimento. Eu costumo dizer e faço dela subiandaramanabia as palavras do grande amigo que diz que nem todo mal é mal e nem toda perda é perda. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem propósito tanto na aflição como também na alegria do seu povo. Eu quero cantar lá subiandarama, lhe convidar a adorar esse Deus que é grande, fiel, justo e verdadeiro. Se você levante a sua mão, diga glória ao Senhor. Aleluia. Esdras vem com o segundo grupo, restaura o templo. Tipologicamente eu entendo que Esdras está representando e tipificando Jesus. Jesus veio e restaurou o templo. Diga para o seu irmão: você é templo restaurado. O Esdras de Deus, o segundo Esdras, que é Jesus, veio à cruz do Calvário para proporcionar a restauração do templo. Diga mais uma vez: você é templo restaurado. Quem crê sim, levante a mão e diga aleluia. Quem crê sim, levante a mão e diga glória. Jesus merece ser glorificado porque Ele nos restaurou como templo. Se merece, dê uma salva de palmas bem forte. Restauração, e processo de restauração não é da noite para o dia. Ninguém restaura uma estátua da noite para o dia, um quadro da noite para o dia, um livro da noite para o dia. Processo de restauração é árduo, difícil e com muita dificuldade. Mas eu entendo e compreendo que na esfera e na ótica de Deus, Deus proporcionou ao homem a restauração do templo. Mas de nada vale templo restaurado se não houver na realidade os complementos que o templo necessita. As dignécias, as liturgias e os utensílios do templo. Ou seja, Alá subianda aramanabia. De nada vale, irmãos, esta loja se ela não for encandurianda súbia, entregue a Deus como templo de Deus. Eu quero dizer uma coisa: a edificação do templo não está somente nos alicerces, no muro, no betume, no cimento, mas a restauração do templo está na glória manifestada. É por isso que o profeta Joel diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero lhe dizer: se você um dia foi templo arruinado, se você um dia foi templo quebrado, eu quero lhe dizer, Jesus entra com a restauração e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você quer?
segunda casa será maior do que a primeira. Restaurado. O segundo extra que é Jesus restaurou o templo de Deus, mas o templo ainda continuava desprotegido porque não havia as muralhas. Uma cidade naquela época que não tinha muro, que não tinha muralha, era cidade desprotegida. Neemias, quando ficou sabendo que a fase de restauração do templo já estava por concluída, ele ficou muito angustiado, porque ainda havia muitos israelitas espalhados. Ele sentiu no coração o desejo árduo de orar. E o rei Cantalasubiandarananácia, na qual ele servia, se comoveu com a situação. Lhe enviou então, ele era copeiro, ele lhe enviou então uma autorização de ausência. Você sai, você vai com o governador, você fica o tempo que você precisar, restaura os muros de Jerusalém, governe Jerusalém, e quando você estiver disponível, você retorne para a Pérsia. Eu quero lhe dizer uma coisa no nome do Senhor Jesus: Deus sempre tem alguém para concluir a obra. Diga para o seu irmão: Deus sempre tem alguém para concluir a obra. Glória a Deus. Senão dinheiro que incomodará a sua. A Bíblia diz então que Neemias vai para restaurar os muros. Templo sem muro é templo desprotegido. Deus então levanta Neemias e Neemias vai, restaura em 52 dias todos os muros de Jerusalém. Eu quero lhe dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus: ele foi para restaurar, sabe por quê? Porque cidade, irmãos, sem proteção é cidade vulnerável. Ei, Jerusalém precisava estar protegida, mas ninguém, irmãos, ficou satisfeito. Claro, ninguém que não tenha visão, ninguém, irmãos, que não tenha visão de Deus. Aqueles que não têm visão de Deus, eles não ficaram satisfeitos, fizeram oposição desde o princípio, desde a chegada de Neemias, fizeram oposição à reconstrução do templo. Neemias passou por toda a oposição, Neemias venceu toda a oposição. Diga para o seu irmão: é tempo de vencer a oposição. Fala para ele: é tempo de vencer a oposição. Neemias, meu irmão, ele venceu a oposição com estratégia. Fala para o seu irmão: só se vence a oposição com estratégia. A palavra estratégia, irmãos, ela é derivada de palavra estudo. Você tem na realidade que estudar. Você tem que não somente, irmãos, exercer cálculo, para não somente montar uma estratégia contra a oposição. Ei, quando alguém faz oposição a você, não é no tapa, no escutador de novela que você vai resolver, não, meu filho. Não é na banda, não é na capoeira, no kung fu, no taekwondo, no jiu-jitsu que você vai resolver, não. Quando alguém se opõe a você, ao seu ministério, à sua chamada, você precisa de estratégia. E a estratégia que monta contigo é você e o Espírito. Quem crê, levanta a mão. A estratégia que dá é o Espírito. Eu canso de contar esse testemunho. Não me canso de contar esse testemunho. Missionário André, contrabando santo, Bíblia. Ele entrou, irmãos, em Varsóvia com seu Fusca lotado de Bíblia. E quando ele parou na alfândega, o guarda alfandegário mandou ele abrir o capô do Fusca. E missionário André chegou e falou: Espírito de Deus, quando o Senhor esteve, ó Jesus, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor deu vista aos que não tinham, pois agora eu peço que o Senhor tire a vista daquele que tem. Fala para você, irmão: Deus tem uma estratégia certa para cada tipo de opositor. O guarda passa a mão no passaporte, vai na cabine alfandegária, carimba o passaporte dele. Quando volta, manda abrir o capô. Ele abre o capô, ele diz: Jesus, é agora, a estratégia é contigo. Quando ele